Interlúdio ou intervalo entre 6 toques para noroeste, formando o paralelo 66 ao norte e depois ao sul. Paralelo 66, numa simbologia do sexto selo que se cumprirá literalmente quando o vento sul soprar, em cumprimento de dezenas de profecias, quer Jeremias 5:24, Ezequiel 37, até o verso 22, meditar e orar profundamente nos versos 16 a 19, sobre a união de Judá pela vara de Jacó, Israel, e casa de José pela vara de Efraim, igreja. Igreja que, como a tribo de Israel se afastou de Jerusalém no tempo dos reis em Israel, ou das tribos, né? Também a igreja cristã se afastou de Jerusalém, Sião, olhando ou seguindo Roma. Porém, é chegada a hora do despertar e avivar-se para consenso teos já, para continuidade dos processos de restaurações já. Restaurar primeiro o indivíduo,
sua casa, sua família e, em seguida, as instituições. Quarto toque, Tekiya Gudla. Semelhança ao sétima trombeta e não à última e sétima trombeta ainda, porque tem as missões finais da noiva fiel durante a tempestade. Sexto selo anuncia a tempestade. Diz que o vento forte derrubará, ou abalará as estrelas dos céus e os figos da figueira, num paralelo profético com as lideranças ministeriais, principalmente aquelas tão seguras. Isaías, capítulo 32, salvo memória, nos fala sobre isso a partir do verso 8. O nobre projeta nobre coisas, e por sua nobreza estará de pé. No verso 9, um despertar para as mulheres, ou religiões, ou igrejas. Vós que estão tão seguras, e vós que estão contritas, apagadas, tá bom? Não me lembro de cor. Leia, ore e medite acerca disto. Porém, interprete que mulheres fala-se das denominações religiosas, assim como, de Gênesis e Apocalipse, tem o natural, mas também, principalmente, o espiritual. Dando continuidade, então, ao comparação, paralelo profético, entre a noiva, parábola das 10 virgens nos fala que existem, no mundo 5 virgens prudentes, ou seja, as virgens prudentes que estão em obediência ao pacto ou aliança com Deus vivo. E as 5 nécias ou imprudentes, que apesar de dizerem que estão numa igreja, ou estão numa denominação, ou numa congregação judaico-messiânica, ou em Israel, ou em outras religiões, porém, as suas atitudes não condizem ou não são coerentes com a palavra do Senhor. Não apenas a atitude do testemunho diário, dia a dia, porém também no momento como este que viveremos hoje, neste dia 5 de Shesvan de 5783 ou 30 de setembro de 2022, tá ligado? Vejamos, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 11, verso 29, diz que o sistema anticristo virá outra vez contra Rei do Sul. Na verdade, o escriba capitão
lá em Brasília, ele não é o rei do sul. Ele é uma pré-figura do rei do sul. Ele é apoiado pela noiva, né, principalmente a noiva fiel, que é o rei do sul, né, que luta e batalha pelo reino. E ele, como, né, o líder, o cabeça da nação, tem, né, apoiado o trabalho da noiva. Então, por isso, rei do sul. Esse sistema confrontaria novamente o rei do sul, porém, desta vez, não obterá êxito como da primeira. Acaso a primeira vez não foi de 2002 a 2010? Impeachment, destituição do poder do Portal Vermelho, ok? Faça um paralelo de Portal Vermelho com o que era os assírios na época de lá, os 3 principais inimigos de Israel. Lembram? Egito, Assíria e Babilônia. Estes são os 3 pastores que a alma do Senhor angustia. Zacarias, capítulo 11, versos 7 e 8. Verso 7, Deus tem para si 2 varas. A uma denominou graça ou delicadeza, igreja, e a outra união ou laços, Israel e judeus messiânicos. No verso 8 de Zacarias 11, ele destruirá estes 3 pastores num mês. Um mês, literalmente, sabemos que tem 30 anos. Este período, amados, vocês verão no blog, na capa, né, de Facebook e redes sociais, ainda está um gráfico de interpretação escatológica da tipologia dos 3 desertos das nações, Egito, na época de José, para preservar a vida em Israel, Roma, né, do século 3,5 até então, até a vinda em glória do Senhor Jesus, quando será derrubada sem ajuda, sem uso das mãos. E o terceiro deserto das nações é o símbolo de Brasil escondido, a noiva fiel escondida no Brasil, né? Espalhando para 24, ou quiçá mais nações. 24 é apenas símbolo. Aliança espiritual entre Brasil e Israel levará, enquanto, né, o anticristo, o homem da iniquidade, maquina o seu plano de paz. Este acordo entre Israel e Brasil faz um paralelo com um plano de paz. Porém, continua a guerra. Rei do Sul, com a noiva apoiando o líder, apoiada também, né, com pequena ajuda do norte, aí entre as nações do norte, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido e demais outras. Contra quem? O sistema anticristo. Na silhueta do globo terrestre vemos águia garrando, né, Brasil e América, chocando contra o dragão vindo, né, do norte da Ásia, e Europa é a cabeça do dragão, né, agarrando o bebê África. Essa é a batalha bem versus mal do globo terrestre. Maçonaria, Illuminatis, embora seja uma coisa meio indelicada, mas a grosso modo o Espírito Santo me deu discernimento de interpretar que existem não apenas 2 ou 3 linhas, né, de seitas Illuminatis, né, ou maçons, mas as principais: inglesa, capitalista, cor azul, aparentemente bem.
uma do meio, Oriente Médio, Oriente, que é a Grã Oriente, salvo engano, e a francesa, que é socialista, comunista, cor vermelha, aparentemente mal, não é isso? Ou cada um faça seu juízo. Amados, é isso que vivemos também a nossa nação. O dragão vermelho, né? Apocalipse 17, vai lá, a cor escarlate, vermelha. O dragão vermelho. Comparem a cor vermelha escarlate com a bandeira do portal vermelho. Acaso não é vermelha? E também os assírios eram muito sanguinários. E sanguinário também não é vermelho? Porém, o Espírito Santo nos diz para a igreja não julgar, mas sim amar essas pessoas, porque elas estão enganadas. O Deus desse mundo, né, o rei da Pérsia e as coisas desse mundo, Mamon, né, o dinheiro, enganou essas pessoas, muitas das vezes também o poder. Então, queridos, o Espírito Santo leva a perguntar o que está em Daniel 11, 32. Que tipo de virgem eu sou, nós somos, e você que está vendo esse vídeo é virgem prudente, que está entre o povo que mantém a aliança para reeleger, né, nesse ano 2022 ou 22, ou aqueles, ou as virgens nécias ou virgens imprudentes, que na palavra do Senhor está bem claro, mas aqueles, este líder que fala com lisonjas ou mentiras, né, ou palavras de... um pastor usou um termo muito sábio agora há pouco numa pregação, numa rádio, e não me lembro o termo, mas é algo nesse sentido, entendeu? Deboche, né, das coisas de Deus, deboche, né, da igreja, da noiva do Cordeiro. Gente, está na hora do povo de Deus despertar e acordar. Você é, então, virgem prudente, que está fiel à santa lei do Senhor, pois das mais de 99 profecias que estudei, apoiam ou estão com a reeleição do escriba capitão e comandante, né? Capitão, comandante. E são dezenas de profecias que, infelizmente, mostram a destituição do poder deste sistema anticristo do portal vermelho. Amém? Fundamento bíblico, Números capítulo 24, verso 8 e 17. Terceira e quarta profecia de Balaão. Lembram? Foi contratado, ele feiticeiro, né? Contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Porém, senhores e senhoras, até mesmo aquele feiticeiro tinha o temor do Altíssimo em seu coração, alma e espírito. Por quê? Ele disse: ainda que Balaque me dê a metade do seu reino, só vou falar aquilo que Deus, o Deus vivo, colocar na minha boca. Vocês viram? Das três tentativas, né, de amaldiçoar, saíram 3 palavras de bênção para Israel, né, Judá, pela vara de Jacó. Então, queridos, resumindo, o Espírito Santo, incomodado há um tempo sobre isso, pede agora, né, através da boca desses simples servos do Deus Altíssimo, que você, virgem prudente, pegue sua Bíblia, vá para o secreto do seu quarto
pegue uma caneta e um papel e anote nesse papel as 4 letras iniciais dos 4 animais da besta que surge do mar. Mar, sentido bíblico, espiritual, é multidões e nações. Então, você verá lá que existem 4 animais dentro da figura da besta do mar. Ok? Então, leopardo, urso, leão e animal terrível ou dragão formam que palavra? Beleza? Aí se duvidarem, continuarem duvidando, é porque é incrédulo, e aos incrédulos está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz: não eu, mas o peso ou juízo da palavra do Senhor. Não herdarão o reino, antes sofrerão o dano da segunda morte. Amém? Então leiam, por favor, Apocalipse 13, anote as letras iniciais de cada animal. Que palavra formou? Então, se está dentro daquele contexto, é bem ou mal? E também, se está no mal, vá lá em Apocalipse 21:8 e leia 8 classes de pessoas que sofrerão o dano da segunda morte. Eu, queridos, antes de passar pelo batismo do arrependimento dos pecados, antes de aceitar o senhorio do Senhor Jesus em minha vida, Yeshua, né? Jesus em minha vida, como Salvador pessoal e único Senhor, ainda meditava muito, né? Já saí da avareza, saí da idolatria, saí da mentira, mas um dia, numa célula de estudo, né, na casa de um amigo, em 98 ou 99, 1998 ou 1999, o líder passou a referência, Apocalipse 21:8, alguém leu, na minha versão estava tímido, eu não estava tendo discernimento completo. E na versão de quem leu, estava covarde. Amados, eu vi que eu ainda me enquadrava lá no Apocalipse 21:8. Mesmo já tendo saído da avareza, amor ao dinheiro, idolatria, né? Ter outro Deus além de tu, o eterno, o Espírito, né? E que é, né? O costume, né? A cultura danina que infiltrou dentro das igrejas, dentro da Igreja Católica e afins. Era esse o recado que o Espírito Santo pediu para eu falar, e que cada um tenha a prudência e busque do Espírito Santo a sabedoria do alto e não a sabedoria daqui da terra, porque sabedoria daqui da terra está seguindo o caminho que não leva para a vida. Amém? Provérbios, salvo engano, capítulo 30, assim diz, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas para Deus são caminhos de morte. Shalom Adonai, até breve.